mas uma urgência para quem deseja caminhar em vitória e plenitude. Você está pronto para descobrir o que deve ser evitado para nunca mais se sentir espiritualmente vazio. Neste vídeo, vamos desvendar com profundidade essas três realidades que, disfarçadas de fé, têm sido os maiores obstáculos para o mover de Deus entre nós. Prepare seu coração para receber uma palavra que pode mudar para sempre a sua relação com o Espírito Santo. Não permita que a rotina, o orgulho ou o conformismo roubem o que Deus quer derramar sobre você. Fique até o final e saiba como buscar o avivamento genuíno, que só Ele pode oferecer. Seja você alguém que já se sentiu perdido no meio da multidão ou um buscador sincero da presença divina, este conteúdo é para você. Não ignore os sinais que o Espírito está mostrando agora mesmo. A jornada para uma vida espiritual cheia começa com um passo de coragem. E esse passo começa aqui, agora. A primeira igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela que substitui a fé viva pela mera formalidade religiosa. Billy Graham sempre destacou que a verdadeira fé não está em rituais repetidos, em orações decoradas ou em uma frequência automática ao templo. A fé que traz a presença do Espírito Santo é aquela que nasce do coração arrependido, da entrega sincera e da busca constante por Deus. Quando a igreja se torna um lugar onde a tradição se sobrepõe à transformação, onde os atos externos ganham mais valor que a renovação interior, o Espírito começa a se afastar silenciosamente. É uma armadilha que engana muitos, pois parece estar tudo certo, mas a essência da comunhão com Deus está comprometida. Essa igreja formalista atrai multidões pelo conforto do conhecido, pela segurança das regras estabelecidas, mas perde a força da unção que só o Espírito Santo pode trazer. Billy Graham enfatizava que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em corações rendidos. E quando o foco está no que é visível, nas aparências em ritos vazios, o poder do Espírito se esconde. O crente que permanece nessa atmosfera pode sentir uma frieza espiritual, um vazio que nada no mundo consegue preencher. A verdadeira experiência do Espírito é dinâmica, viva e traz frutos que ninguém pode falsificar. É doloroso, mas necessário reconhecer que muitos que frequentam essas igrejas estão espiritualmente doentes, ainda que não percebam. A perda da sensibilidade para o Espírito Santo começa sutilmente, com a ausência de avivamento, com a falta de arrependimento genuíno e com a acomodação no que é confortável. Billy Graham sempre chamou a atenção para a urgência do despertar, pois a alma que não se abre para o Espírito vive numa sombra, longe da luz plena de Deus. A igreja que aprisiona o crente em um formalismo vazio cria um muro invisível, uma barreira que sufoca o mover divino. Contudo, mesmo nesse cenário, há esperança. O Espírito Santo sempre está à porta, pronto para entrar quando o coração se arrepende e se abre para ele. Billy Graham ensinava que nenhum formalismo ou tradição pode impedir o agir de Deus quando há sinceridade. É possível romper com essa prisão espiritual, reencontrar a fé genuína e sentir o fogo do Espírito reacender dentro de si. A chave está no desejo profundo de viver para Deus em verdade, não para agradar aos homens ou manter aparências. A liberdade que o Espírito traz é real, poderosa e transformadora. Por isso, é essencial que cada um examine sua própria fé e a igreja que frequenta. Não basta estar presente fisicamente. É preciso estar presente espiritualmente, com o coração aberto e sedento do mover divino. Evitar essa primeira armadilha significa rejeitar o comodismo e buscar uma relação viva com Deus, fundamentada no amor, no arrependimento e na entrega total. O Espírito Santo quer habitar em nós plenamente, e cabe a cada um dar espaço para ele agir sem barreiras. Essa é a verdade que Billy Graham sempre proclamou. A fé que salva e transforma é aquela que permite ao Espírito Santo ser livre em nossas vidas. A segunda igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela dominada pelo orgulho espiritual e pela arrogância religiosa. Billy Graham alertava que o coração endurecido e o senso de superioridade bloqueiam o mover do Espírito como uma muralha intransponível. Quando a igreja ou seus líderes se colocam acima dos outros, julgando e condenando, em vez de amar e acolher, o ambiente se torna tóxico para a ação do Espírito Santo. Essa atitude cria divisões e afastamentos, não só entre os membros, mas também entre o povo e Deus. O Espírito Santo é um consolador e unificador, e onde reina o orgulho, ele se retira.
Esse tipo de igreja vive em constante julgamento, enxergando erros alheios e ignorando suas próprias falhas. A humildade, que é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo, desaparece diante da prepotência espiritual. Billy Graham ensinava que todos somos pecadores salvos pela graça, e nenhum de nós tem o direito de se colocar como juiz sobre o próximo. O Espírito Santo se alegra na mansidão, na humildade e na compaixão, e não encontra morada em corações que se exaltam. Essa arrogância espiritual mata a fé e apaga o amor que deveria ser o centro da vida cristã. Além disso, a igreja orgulhosa se fecha para o diálogo e para o avivamento. Ela se agarra às suas próprias tradições e interpretações, rejeitando a voz do Espírito que traz renovação e mudança. Billy Graham enfatizava que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e quando ele chama para transformação, a resistência humana pode sufocar essa obra. Essa resistência não é apenas teórica, mas prática, manifestada em atitudes que excluem e rejeitam aqueles que pensam diferente ou que lutam com dúvidas e fraquezas. Assim, o mover divino é impedido de fluir livremente. No coração dessa igreja há uma falta de amor genuíno e uma busca por poder e controle. Billy Graham sempre destacou que o verdadeiro poder espiritual é o amor que serve e se sacrifica, não a autoridade que oprime. Onde há manipulação, orgulho e autoexaltação, o Espírito Santo não pode agir plenamente. Os frutos do Espírito, como a paz, a paciência e a bondade, são substituídos por orgulho, inveja e discórdia. É um ambiente onde a graça de Deus é esquecida e o amor se torna moeda escassa. Reconhecer essa realidade é doloroso, mas fundamental para quem deseja se aproximar do Espírito Santo. Billy Graham sempre convidava a reflexão profunda e a humildade verdadeira, lembrando que somos todos iguais diante de Deus, e somente pela graça podemos ser alcançados. A igreja que derruba o muro do orgulho e abre espaço para o Espírito é aquela que verá frutos abundantes e transformação real. É preciso coragem para abandonar o orgulho e buscar a humildade que atrai a presença de Deus. Essa é a segunda armadilha que você precisa evitar para nunca se afastar do Espírito Santo. A terceira igreja que mais afasta o Espírito Santo é aquela que vive no conformismo espiritual, aceitando a mediocridade e rejeitando o avivamento. Billy Graham sempre falou que a fé cristã é uma jornada de transformação contínua, não um estado estático. Quando a igreja se contenta com o que já tem, com a rotina das reuniões e com a ausência de manifestações vivas do Espírito, ela fecha as portas para o mover de Deus. O conformismo é um inimigo silencioso que apaga o fogo espiritual e coloca a alma em perigo de ressecamento. Essa igreja, muitas vezes, perde o senso de urgência para buscar o poder do Espírito Santo. Os fiéis se acomodam, acreditando que a fé é algo que basta carregar, e não algo que precisa ser constantemente renovado. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo é o agente da transformação, mas para isso é necessário um coração faminto e inquieto. O conformismo gera um terreno árido onde o Espírito não encontra espaço para agir com liberdade e poder. Assim, o que deveria ser uma vida abundante, cheia de esperança e milagres, se torna uma rotina morna e sem significado. Além disso, a igreja conformada rejeita as mudanças que o Espírito propõe, preferindo preservar seus costumes e evitar o confronto com a verdade que liberta. Billy Graham alertava que o verdadeiro avivamento traz convicção, arrependimento e mudança de vida, e isso exige sacrifício e coragem. Muitos preferem o conforto do conhecido ao desafio da renovação, mas esse preço é alto. A ausência do Espírito Santo. A vida espiritual perde o brilho, e o cristão se sente vazio, mesmo dentro do templo. O conformismo espiritual também afasta a comunidade da verdadeira comunhão. Billy Graham destacou que a igreja é o corpo de Cristo, chamado para caminhar junto em amor e santidade. Quando a fé se torna uma mera obrigação, o vínculo entre os irmãos enfraquece, e o espírito da unidade e do amor se distancia. A mediocridade espiritual cria isolamento e superficialidade, impedindo que o mover de Deus transforme vidas de forma profunda e duradoura. Romper com conformismo exige uma decisão diária de buscar o Espírito Santo com intensidade, rejeitar a zona de conforto e se abrir para a ação de Deus em todas as áreas da vida. Billy Graham ensinava que o avivamento
É uma graça que Deus concede aos que se humilham e clamam por Ele. Evitar essa terceira armadilha é fundamental para quem deseja uma fé vibrante, uma vida plena e um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Muitas vezes, as igrejas que afastam o Espírito Santo também falham em ensinar sobre o poder da oração e da entrega total. Billy Graham ressaltava que a oração é o canal direto para receber a unção do Espírito, e que a comunhão íntima com Deus só acontece quando a entrega é sincera e constante. Sem essa prática viva, o Espírito Santo encontra dificuldades para agir na vida do crente e na igreja. Uma comunidade que negligencia a oração e a dependência diária de Deus está fadada a perder a presença que transforma. A ausência da oração verdadeira gera uma fé frágil e desconectada da fonte do poder espiritual. Muitas igrejas se contentam com momentos superficiais de oração, que não alcançam o coração, nem promovem mudanças reais. Billy Graham ensinava que a oração fervorosa e persistente é o combustível para o mover do Espírito Santo. Ela abre portas para milagres, fortalece a fé e traz direção divina. Sem isso, o cristão caminha sem rumo e a igreja se torna apenas um grupo social, sem vida espiritual genuína. Além disso, a falta de entrega total a Deus impede que o Espírito Santo opere plenamente. Billy Graham sempre enfatizou que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, que se rendem completamente ao seu senhorio. Uma igreja onde o compromisso é superficial, onde o coração está dividido entre o mundo e Deus, não pode experimentar a plenitude do Espírito. O Espírito Santo não habita em lares espirituais que não estejam dispostos a se entregar sem reservas. Essa falta de entrega e oração também gera um enfraquecimento da esperança e da coragem para enfrentar as batalhas espirituais. Billy Graham destacou que o Espírito Santo é o nosso consolador e fortalece o crente para vencer as dificuldades. Sem a oração e a entrega, o medo e a dúvida dominam, e o avanço no reino de Deus é comprometido. A igreja perde seu propósito de ser luz e sal neste mundo, tornando-se apagada e irrelevante. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para uma transformação radical. Billy Graham sempre convidava a igreja a voltar ao lugar da oração intensa e da entrega genuína, lembrando que o Espírito Santo só pode agir quando somos sinceros e determinados em nosso compromisso com Deus. Evitar essa falha é essencial para que o Espírito Santo permaneça ativo e poderoso em nossas vidas e comunidades. Outro aspecto que afasta o Espírito Santo é a falta de amor genuíno dentro da igreja. Billy Graham ensinava que o amor é o verdadeiro sinal da presença do Espírito Santo em uma comunidade. Quando a igreja se torna palco de divisões, fofocas, ressentimentos e julgamentos, o Espírito se retira. Não importa quão grandiosos sejam os cultos ou quão fervorosas sejam as pregações, sem amor verdadeiro, o mover divino fica bloqueado. O amor é a força que une, cura e transforma. E onde ele falta, o Espírito não permanece. Essa ausência de amor cria um ambiente onde o orgulho cresce e a empatia diminui. Billy Graham sempre lembrava que Cristo nos chamou para amarmos até mesmo nossos inimigos, e que essa é a manifestação mais poderosa do Espírito. Uma igreja que julga, exclui ou discrimina, não está refletindo o caráter de Deus, e o Espírito Santo se afasta dessas práticas. O amor cristão não é apenas sentimento, mas ação concreta que se expressa na paciência, na humildade e no perdão. Além disso, a falta de amor verdadeiro gera isolamento espiritual. Cada membro que se sente rejeitado ou desprezado se afasta e a comunhão fica enfraquecida. Billy Graham alertava que o corpo de Cristo só funciona quando há unidade e cuidado mútuo. O Espírito Santo deseja habitar em uma igreja que vive a comunhão plena, onde cada um cuida do outro com dedicação e carinho. Essa é a base para uma fé vibrante e para um avivamento que transforma vidas. O amor é também o que atrai os perdidos para o reino de Deus. Billy Graham dedicou sua vida a proclamar o Evangelho com um amor ardente, e sabia que sem esse amor, ninguém seria alcançado verdadeiramente. Igrejas que perdem essa essência se tornam frias e ineficazes, afastando não só o Espírito Santo, mas também os buscadores sinceros. O amor é o caminho para a glória de Deus se manifestar de forma poderosa. Portanto, cultivar o amor é um chamado urgente para quem quer manter a presença do Espírito Santo. É um desafio diário que exige entrega, humildade e misericórdia.
Billy Graham nos lembra que o amor nunca falha, e é ele que garante que o Espírito permaneça conosco, guiando, consolando e fortalecendo. Evitar essa armadilha significa escolher viver a fé que Deus deseja, uma fé cheia de compaixão e vida. Outro motivo que afasta o Espírito Santo das igrejas é a falta de arrependimento e humildade diante de Deus. Billy Graham sempre destacou que o arrependimento é o portal para a restauração da comunhão com Deus. Igrejas que não cultivam um ambiente de reconhecimento sincero do pecado e da necessidade constante de perdão perdem o poder do Espírito. A soberba espiritual impede que o coração se abra para o mover divino, e sem esse reconhecimento, a distância entre Deus e a igreja aumenta. Quando a igreja negligencia o arrependimento, ela se torna cega para seus próprios erros e limita o crescimento espiritual dos seus membros. Billy Graham ensinava que somos todos pecadores em constante necessidade da graça de Deus, e que o verdadeiro avivamento começa quando a igreja se humilha e volta-se para Deus com sinceridade. O Espírito Santo é atraído por corações quebrantados, não por atitudes arrogantes ou autossuficientes. Além disso, a falta de humildade gera resistência à direção do Espírito Santo. Uma igreja que se considera autossuficiente e que não reconhece sua dependência de Deus dificilmente aceitará mudanças ou correções necessárias. Billy Graham enfatizava que a humildade abre as portas para a ação poderosa do Espírito, enquanto a soberba cria barreiras. Essa resistência impede que o Espírito conduza a igreja a novos patamares de fé e missão. Essa ausência de arrependimento também afeta a integridade da pregação e do testemunho da igreja. Billy Graham alertava que a palavra pregada sem o poder do Espírito é como um som sem vida, incapaz de tocar corações e produzir frutos. Igrejas que rejeitam o arrependimento correm o risco de se tornarem meros edifícios humanos, vazios do mover divino que transforma e liberta. Por isso, cultivar uma cultura de arrependimento e humildade é essencial para manter o Espírito Santo ativo na igreja. Billy Graham nos chama a um exame constante de nós mesmos, a busca de perdão e a entrega total a Deus. É esse caminho que traz renovação, avivamento e a manifestação do poder de Deus em meio ao seu povo. Evitar essa armadilha é vital para quem deseja uma vida espiritual vibrante e abençoada. Um fator que prejudica profundamente a ação do Espírito Santo na igreja é a falta de foco na cruz de Cristo e na obra redentora que ela representa. Billy Graham sempre ressaltou que a cruz é o centro da fé cristã e o lugar onde o Espírito Santo revela o amor e a justiça de Deus. Igrejas que minimizam o sacrifício de Jesus, que se desviam para outras doutrinas, ou que pregam um evangelho diluído acabam afastando a unção do Espírito. Sem a centralidade da cruz, a fé perde sua essência e seu poder transformador. Quando a cruz deixa de ser o eixo das pregações e do viver cristão, a igreja corre o risco de cair em falsas esperanças, em um evangelho superficial. Billy Graham ensinava que a cruz confronta o homem com seu pecado, mas também lhe oferece perdão e vida nova. O Espírito Santo age poderosamente quando os corações reconhecem a necessidade da redenção e entregam-se ao sacrifício de Cristo. Portanto, qualquer desvio desse foco coloca uma barreira entre o crente e o mover do Espírito. Além disso, a centralidade da cruz promove humildade e gratidão, atitudes que atraem o Espírito Santo. Igrejas que se afastam desse princípio tendem a cultivar orgulho e autossuficiência espiritual, aspectos que bloqueiam a ação divina. Billy Graham enfatizava que a cruz é a fonte da verdadeira esperança e que somente nela o Espírito encontra terreno fértil para operar milagres e avivamentos. Essa desconexão com a cruz também gera confusão doutrinária, que dispersa o povo e fragiliza a fé. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele guia o crente na compreensão correta do Evangelho. Onde há desvio da mensagem central, o mover do Espírito é enfraquecido, pois a base da vida cristã não está sólida. Por isso, a igreja precisa estar sempre ancorada na cruz para permanecer cheia do Espírito Santo. Retomar a cruz como fundamento inabalável é um chamado urgente. Billy Graham sempre convidava os cristãos a refletirem sobre o significado do sacrifício de Jesus e a se renderem completamente a ele. Essa entrega renova o poder do Espírito, transforma vidas e fortalece a igreja para a missão. Evitar essa falha é essencial para manter uma comunhão viva e profunda com o Espírito Santo.
Outro problema que afasta o Espírito Santo da Igreja é o descuido com a santidade pessoal e coletiva. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo habita em corações limpos, separados para Deus, e que a santidade é um chamado para todo cristão. Igrejas que toleram pecados ocultos, que relativizam valores bíblicos, ou que não incentivam uma vida de pureza espiritual, criam um ambiente impróprio para a manifestação do Espírito. A falta de santidade gera uma distância que o Espírito Santo não pode ignorar. Quando o pecado é aceito ou escondido dentro da igreja, ele se torna uma barreira invisível que bloqueia a comunhão com Deus. Billy Graham enfatizava que o pecado traz separação, e que somente o arrependimento e a busca por santidade podem restaurar a presença do Espírito. Igrejas que negligenciam essa verdade estão fadadas a experimentar uma fé fraca, sem poder e sem avivamento genuíno. Além disso, a santidade gera reverência e respeito pela presença de Deus. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, onde há temor santo e compromisso com a pureza. A ausência dessa reverência abre espaço para o secularismo espiritual e para atitudes que quebram a unidade do corpo de Cristo. O Espírito não habita em um templo profanado pelo pecado não confessado e pela falta de compromisso. Essa questão não é apenas individual, mas comunitária. Billy Graham ressaltava que a Igreja, como o corpo de Cristo, deve viver em santidade coletiva, incentivando seus membros a buscarem a transformação diária. Onde há permissividade e conivência com o pecado, o Espírito Santo se retira, pois a presença de Deus não pode coexistir com a desobediência. Portanto, cultivar uma vida de santidade é vital para manter a ação do Espírito Santo. Billy Graham sempre convocava o povo de Deus a uma entrega total, rejeitando o pecado e buscando uma vida limpa diante do Senhor. Essa decisão é um passo decisivo para que a Igreja experimente o mover e o poder do Espírito em sua plenitude. Outro grande obstáculo para o mover do Espírito Santo nas igrejas é a ausência de discipulado verdadeiro e contínuo. Billy Graham sempre enfatizou que a fé não é um evento isolado, mas uma jornada de crescimento constante na semelhança de Cristo. Igrejas que se limitam a oferecer apenas cultos semanais, sem investir na formação profunda dos seus membros, acabam estagnando espiritualmente e afastando o Espírito. O discipulado é o caminho pelo qual o Espírito transforma vidas, ensina a verdade e capacita para a missão. Quando falta discipulado, os crentes permanecem imaturos, vulneráveis a falsas doutrinas e sem a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida cristã. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo trabalha através da palavra e da prática constante da fé, moldando o caráter e fortalecendo a esperança. Sem esse processo, a igreja se torna superficial, e o avivamento verdadeiro fica distante. Além disso, o discipulado promove comunhão, responsabilidade e crescimento comunitário. Billy Graham sabia que o Espírito Santo age poderosamente onde há um corpo unido que se apoia e encoraja mutuamente. A falta desse ambiente propício causa isolamento espiritual e desânimo, deixando o cristão sozinho diante dos desafios. O Espírito não pode agir plenamente quando o povo está dividido e sem suporte. Essa carência também impede que a igreja cumpra sua missão de fazer discípulos em todas as nações. Billy Graham dedicou sua vida a essa tarefa, sabendo que o Espírito capacita e guia o crente para a obra de evangelização. Igrejas que negligenciam o discipulado perdem o impacto que Deus deseja que tenha no mundo. O Espírito Santo deseja trabalhar através de uma igreja preparada, cheia de discípulos firmes na fé. Portanto, investir no discipulado é um passo fundamental para que o Espírito Santo permaneça ativo e transformador. Billy Graham sempre convocava a igreja a se comprometer com o ensino, a oração e a prática da fé diária, abrindo espaço para o mover divino. Evitar essa falha é garantir uma vida espiritual rica, profunda e cheia do Espírito Santo. A influência do mundo também é uma das grandes causas que afastam o Espírito Santo das igrejas. Billy Graham alertava que o cristão não pode se conformar com este século, mas deve ser transformado pela renovação da mente. Igrejas que se acomodam às modas, aos valores seculares e às filosofias contrárias à palavra de Deus perdem a sensibilidade para o Espírito. O Espírito Santo não habita onde a verdade é relativizada ou onde o pecado é tolerado disfarçado de modernidade. Quando a igreja abraça os padrões do mundo,
ela perde sua identidade e missão. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo chama o povo de Deus a ser diferente, a refletir a santidade e o amor de Cristo em meio à corrupção do mundo. Essa resistência à influência secular requer coragem e compromisso, e a ausência dessa postura provoca um esfriamento espiritual que afasta o Espírito Santo. Além disso, a influência do mundo gera distração e apatia espiritual. Billy Graham sabia que o Espírito Santo age em corações atentos e sedentos, mas o barulho do mundo rouba a atenção e o desejo pelo sagrado. A igreja que se perde em entretenimento vazio, fofocas ou preocupações materiais perde o foco na missão divina. Consequentemente, a unção do Espírito. Essa conformidade com o mundo também provoca divisões internas, pois nem todos aceitam as influências externas da mesma forma. Billy Graham ressaltava que o Espírito Santo une, mas onde há confusão e falta de discernimento, o mover de Deus é prejudicado. A igreja precisa estar firme na palavra e vigilante contra as armadilhas do inimigo. Assim, resistir às pressões do mundo é indispensável para que o Espírito Santo continue operando com poder. Billy Graham convocava a igreja a viver em santidade e verdade, rejeitando tudo que contraria os princípios bíblicos. Essa escolha garante uma igreja viva, cheia do Espírito e pronta para transformar o mundo ao seu redor. Um outro fator que bloqueia a ação do Espírito Santo é a falta de obediência genuína à palavra de Deus. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo não pode agir plenamente em corações que resistem à direção divina. Muitas igrejas escutam a mensagem, mas não a colocam em prática, transformando o ouvir em mera formalidade. Essa resistência cria uma barreira invisível, que impede o Espírito de produzir frutos de justiça e santidade. Quando a palavra de Deus é ignorada ou interpretada de forma conveniente, a igreja perde sua força espiritual. Billy Graham enfatizava que o verdadeiro cristão é aquele que não apenas escuta, mas obedece, pois é na obediência que se manifesta a verdadeira fé. O Espírito Santo encontra terreno fértil em corações dispostos a seguir a vontade de Deus, mesmo quando é desafiadora ou contrária aos desejos pessoais. Além disso, a falta de obediência gera consequências para toda a comunidade. Billy Graham ensinava que o corpo de Cristo sofre quando seus membros não vivem em harmonia com a palavra de Deus. A desobediência causa divisão, fraqueza espiritual e escassez da unção do Espírito. Por isso, a obediência é um convite para experimentar o poder de Deus em plenitude. A obediência também é o caminho para a intimidade com Deus. Billy Graham ressaltava que o Espírito Santo habita nos corações que se rendem à vontade do Pai. Essa entrega transforma a vida, gera frutos e fortalece a igreja para sua missão. Sem obediência, a presença do Espírito se torna distante e o crente se vê vulnerável às tentações e dúvidas. Portanto, cultivar uma vida de obediência é fundamental para manter a ação do Espírito Santo. Billy Graham nos chama a avaliar se estamos realmente vivendo conforme a palavra de Deus e a abrir espaço para que o Espírito nos guie em todos os passos. Essa postura garante um mover divino poderoso e uma vida cristã vitoriosa. Outro ponto crucial que afasta o Espírito Santo é a falta de fé ativa na igreja. Billy Graham sempre ressaltou que a fé é a chave para experimentar o mover do Espírito Santo, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas igrejas hoje enfrentam crises de fé, onde dúvidas e medo dominam os corações, enfraquecendo o poder espiritual. A fé inabalável é o que permite ao Espírito operar milagre, se transformar realidades. Quando a fé está fraca ou ausente, o Espírito Santo não encontra espaço para agir com liberdade. Billy Graham ensinava que a fé é um dom que precisa ser cultivado e exercitado diariamente. Ela é a ponte que conecta o crente ao poder de Deus, e a ausência dela resulta em uma vida espiritual morna e improdutiva. Igrejas que não promovem uma fé viva e desafiadora correm o risco de perder a presença do Espírito. Além disso, a fé ativa gera ousadia e coragem para viver o Evangelho. Billy Graham destacou que o Espírito Santo fortalece os que creem, capacitando-os a enfrentar perseguições, desafios e obstáculos. Sem essa fé, a igreja se torna passiva, sem impacto no mundo e sem poder para cumprir sua missão. O mover do Espírito depende de uma comunidade que acredita, espera e confia plenamente em Deus. A fé também é essencial para a oração eficaz,
e para a manifestação dos dons espirituais. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo concede poder para servir e para edificar o corpo de Cristo, mas somente aos que creem. A falta de fé paralisa essas manifestações, limitando a ação do Espírito e a edificação da Igreja. Portanto, a fé deve ser cultivada com disciplina, oração e estudo da palavra. Por isso, fortalecer a fé é uma prioridade para que o Espírito Santo continue agindo com poder na Igreja. Billy Graham convidava todos a renovarem sua confiança em Deus, a desafiar dúvidas e a viver com esperança. Essa fé vibrante é o terreno onde o Espírito pode florescer e operar milagres diariamente. Uma das maiores barreiras para o mover do Espírito Santo nas igrejas é a falta de unidade entre os membros. Billy Graham sempre ensinou que o Espírito Santo é o Espírito da paz e da unidade, e onde há divisão, o seu agir é limitado. Infelizmente, muitas igrejas se encontram fragmentadas por disputas internas, ciúmes, diferenças de opinião e rivalidades pessoais, que acabam por dilacerar o corpo de Cristo. Essas divisões criam um ambiente onde o amor verdadeiro não pode florescer, e o Espírito Santo, que é a essência do amor divino, se afasta silenciosamente. A unidade é mais do que um ideal. É uma necessidade espiritual fundamental para que Deus manifeste seu poder e seu mover em meio ao seu povo. Quando o coração da igreja está dividido, mesmo os louvores mais fervorosos e as pregações mais eloquentes perdem sua eficácia, porque o Espírito Santo não pode habitar em um ambiente onde reina a discórdia e o conflito constante. Billy Graham enfatizava que a verdadeira unidade não significa uniformidade, mas sim uma comunhão profunda na fé e no amor a Cristo, onde as diferenças são respeitadas e o perdão é praticado diariamente. Essa unidade fortalece o testemunho da Igreja perante o mundo e cria um ambiente fértil para o avivamento e a manifestação dos dons espirituais. A falta dela gera frieza espiritual, desmotivação e um enfraquecimento generalizado que atinge desde os líderes até os membros mais simples. Para que o Espírito Santo volte a agir com poder, é preciso um esforço consciente de reconciliação, humildade e perdão. Porque o mover de Deus nasce no coração daqueles que desejam viver em harmonia e em amor verdadeiro. Além disso, a unidade promove um ambiente de confiança onde os dons do Espírito podem se manifestar livremente. Billy Graham sempre dizia que o Espírito Santo distribui seus dons para a edificação do corpo. Mas esses dons só podem ser plenamente exercidos em meio a uma comunidade unida e cheia de amor. A falta de unidade cria desconfiança, medo e competição, que sufocam o agir espiritual. Portanto, cultivar a unidade é uma das maiores estratégias para abrir espaço ao Espírito Santo e experimentar sua plenitude. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para uma transformação radical na Igreja. Billy Graham convocava o povo de Deus a buscar a unidade como prioridade máxima, lembrando que Jesus orou para que todos fossem um, assim como ele e o Pai são um. Essa oração do Mestre é um convite para que as igrejas deixem as divisões e se tornem um só corpo, vivendo na graça, na paz e no amor do Espírito Santo. Somente assim o mover de Deus poderá ser pleno e abundante, impactando vidas e transformando realidades. Por fim, entender que o Espírito Santo é o agente da unidade nos desafia a abrir mão do ego, do orgulho e da vontade própria, para que ele possa agir livremente. Billy Graham ensinava que quando o Espírito toma o controle, as barreiras caem, os corações se reconciliam e uma nova atmosfera de paz e amor reina. Evitar a armadilha da divisão é, portanto, um chamado urgente para quem deseja ver o poder de Deus se manifestar de maneira visível e poderosa na Igreja. Outro grande motivo que afasta o Espírito Santo é a negligência com o ensino sólido e a pregação da verdade bíblica. Billy Graham sempre enfatizou que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que o Espírito Santo usa a pregação fiel para transformar corações e renovar vidas. No entanto, muitas igrejas hoje adotam mensagens superficiais, que priorizam o entretenimento, autoajuda ou doutrinas distorcidas, deixando de lado o ensino profundo e fiel à Bíblia. Essa falta de solidez gera confusão, dúvidas e enfraquece a fé, abrindo espaço para falsas doutrinas, se afastando o mover do Espírito. Quando a igreja deixa de lado a exposição clara da palavra, os fiéis ficam vulneráveis a engano e não crescem espiritualmente.
Billy Graham ensinava que a sã doutrina é um escudo contra o erro e uma base firme para a caminhada cristã. O Espírito Santo age poderosamente quando a palavra é pregada com integridade, coragem e amor, penetrando até os recantos mais profundos do coração humano. A ausência desse ensino sólido cria um terreno instável, onde o crente facilmente se perde e o avivamento é comprometido. Além disso, a pregação fiel gera transformação e renovo espiritual. Billy Graham sempre ressaltou que a palavra de Deus tem poder para convencer, corrigir e capacitar. Igrejas que negligenciam essa responsabilidade perdem a unção que o Espírito derrama sobre os que pregam e ouvem com sinceridade. A mensagem diluída não provoca mudança, não acende o fogo da paixão por Deus e não fortalece a igreja para a missão. Essa falta de ensino sólido também prejudica a maturidade espiritual dos líderes e membros. Billy Graham enfatizava que líderes espirituais precisam estar bem fundamentados na palavra para guiar o rebanho com sabedoria e discernimento. A ausência desse preparo abre espaço para líderes fracos, manipuladores ou desinformados, que afastam o Espírito Santo com seus erros e falhas. Portanto, investir em ensino e pregação fiel é essencial para manter o mover do Espírito. Por fim, Billy Graham chamava as igrejas a retornarem à verdade bíblica como fonte de vida e poder. Ele sabia que a restauração espiritual começa quando o povo de Deus se submete à palavra, permitindo que o Espírito Santo transforme seus corações. Evitar a armadilha do ensino fraco é garantir que a igreja permaneça cheia do Espírito Santo, forte na fé e preparada para cumprir sua missão neste mundo. Outro grande desafio que afasta o Espírito Santo das igrejas é a falta de um espírito missionário e a ausência de compromisso com a evangelização. Billy Graham dedicou sua vida a proclamar o Evangelho para todos os cantos do mundo e sempre ensinou que o mover do Espírito está diretamente ligado ao cumprimento da grande comissão. Igrejas que se acomodam dentro de suas paredes, satisfeitas apenas em manter suas programações internas, ignorando o chamado para alcançar os perdidos, fecham as portas para a unção do Espírito. O Espírito Santo é o agente que capacita e impulsiona o crente a sair da zona de conforto para ser luz onde há trevas, e a ausência desse zelo missionário cria um ambiente seco e sem fogo espiritual. Quando a igreja perde o foco na missão, ela se torna egocêntrica, voltada apenas para seus próprios interesses e necessidades, esquecendo o propósito maior para o qual foi chamada. Billy Graham ensinava que a igreja é o corpo de Cristo, enviado ao mundo para ser sal e luz, e que sem essa visão clara o Espírito Santo se entristece. O mover do Espírito está ligado à paixão de ver vidas transformadas, a uma fé que age e testemunha em meio às dificuldades, não a uma fé passiva e confortável. Assim, a falta de compromisso com a evangelização gera um enfraquecimento geral, onde o cristianismo se torna uma mera religião de aparência, sem poder real. Além disso, o espírito missionário está conectado com a oração fervorosa e o sacrifício. Billy Graham sempre destacava que o avanço do evangelho depende da oração e do compromisso pessoal, que muitas vezes exige renúncia, tempo e recursos. Igrejas que não incentivam esse estilo de vida não experimentam o mover profundo do Espírito, porque o Espírito Santo opera poderosamente onde há sacrifício e entrega verdadeira. A ausência desse compromisso gera um esfriamento que afasta a unção divina e limita o alcance do reino. Esse desafio afeta não apenas a igreja local, mas todo o corpo de Cristo globalmente. Billy Graham viu na evangelização o meio pelo qual Deus renova as nações, prepara o caminho para a volta de Cristo. A falta de um coração missionário é um sinal claro de que o Espírito Santo está sendo restringido, porque ele é o impulsionador da missão e do testemunho cristão. A igreja precisa voltar a ser um povo apaixonado por Deus e por almas, movido pelo fogo do Espírito e pela urgência da salvação. Por fim, cultivar um espírito missionário é essencial para que o Espírito Santo opere em plenitude. Billy Graham nos chama a despertar desse sono espiritual, a assumir o compromisso com a missão e a abrir os corações para o agir divino. É por meio dessa entrega e dessa paixão que a igreja verá a presença do Espírito Santo manifestar-se com poder, trazendo avivamento e transformação ao mundo. A complacência espiritual também é uma das maiores armadilhas que afastam o Espírito Santo da igreja. Billy Graham sempre alertou que o cristão precisa estar vigilante, pois a fé requer esforço,
crescimento e uma busca constante pela presença de Deus. Igrejas que caem na rotina, que perdem a sede e o zelo pelo Espírito e que se acomodam no mínimo necessário para manter suas atividades, sufocam o mover divino. A complacência cria uma atmosfera morna, onde o fogo do Espírito se apaga lentamente, deixando os crentes espiritualmente cansados e distantes da verdadeira comunhão com Deus. Quando o povo de Deus se conforma com uma fé superficial, sem paixão e sem expectativa, o Espírito Santo se entristece. Billy Graham enfatizava que o Espírito busca corações ardentes, famintos por justiça e santidade, dispostos a pagar o preço da entrega total. A complacência, por outro lado, gera desinteresse, falta de oração e esfriamento na adoração, que são sintomas claros de uma igreja que está perdendo o contato com o Espírito. Esse estado de espírito impede que milagres aconteçam, que vidas sejam transformadas e que o reino de Deus avance. Além disso, a complacência reduz a sensibilidade espiritual. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo opera com delicadeza e poder, e que os cristãos precisam estar atentos para ouvi-lo e segui-lo. Uma igreja complacente se torna insensível à voz de Deus, ignorando seus avisos e direcionamentos, e acabando por caminhar em cegueira espiritual. Essa falta de atenção abre portas para o engano, o pecado e a estagnação. A complacência também afeta a geração futura da igreja. Billy Graham sabia que o avivamento acontece quando jovens e adultos são despertados para uma fé viva e dinâmica. Igrejas mornas não conseguem inspirar, motivar ou formar líderes e discípulos comprometidos, comprometendo o legado espiritual. O Espírito Santo deseja renovar cada geração com poder, mas isso só ocorre onde há ardor, dedicação e fome de Deus. Portanto, superar a complacência é um chamado urgente para a igreja que deseja ser cheia do Espírito Santo. Billy Graham nos lembra que a fé é uma jornada de crescimento e transformação contínua, e que somente os que buscam a Deus com intensidade experimentarão o verdadeiro avivamento. Essa luta diária contra a mediocridade espiritual é o caminho para manter a chama do Espírito acesa, trazendo vida, poder e glória ao nome de Jesus. Outro fator que pode afastar o Espírito Santo é a ausência de um ambiente de verdadeira adoração na igreja. Billy Graham sempre enfatizou que o Espírito Santo se manifesta poderosamente onde há adoração sincera, profunda e centrada em Deus. Muitas igrejas, infelizmente, caem na armadilha da adoração superficial, focada apenas em música ou em rituais vazios, sem que o coração esteja verdadeiramente entregue. Essa falta de autenticidade na adoração cria uma distância entre o crente e o Espírito, pois ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração verdadeira não é apenas uma prática externa, mas uma entrega total que envolve todo o ser e que abre espaço para o mover divino. Quando a adoração perde o foco em Deus e se torna espetáculo ou rotina, o Espírito Santo se entristece e se afasta. Billy Graham ensinava que a adoração é o momento em que o céu se encontra com a terra, onde o sobrenatural invade o natural. Sem essa dimensão espiritual, a igreja perde sua conexão com o poder do Espírito, e os cultos se tornam eventos vazios, sem transformação real. A adoração deve ser uma experiência viva, onde o Espírito Santo é convidado a habitar e agir, renovando corações e fortalecendo a fé. Além disso, a verdadeira adoração produz frutos visíveis na vida do cristão e na comunidade. Billy Graham sempre destacou que o Espírito Santo usa a adoração para quebrar cadeias, restaurar a esperança e capacitar para o serviço. Igrejas que negligenciam essa dimensão espiritual acabam enfraquecendo o testemunho e o impacto do Evangelho. O Espírito não pode operar plenamente onde a adoração é mecânica, fria ou interesseira. Essa falta de adoração sincera também afeta a intimidade do crente com Deus. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo é o consolador e guia, que nos conduz a uma relação profunda com o Pai. A adoração é a porta de entrada para essa comunhão íntima, e sem ela o crente se torna vulnerável à frieza e à superficialidade espiritual. Por isso, cultivar um ambiente onde a adoração em espírito e verdade seja constante é fundamental para manter a presença do Espírito. Por fim, Billy Graham sempre convocava a igreja a buscar uma adoração autêntica e apaixonada, que derrama o Espírito e renova vidas. Essa é uma chave poderosa para que o mover de Deus se manifeste de forma evidente e transformadora.
Evitar a armadilha da adoração vazia é permitir que o Espírito Santo habite e governe em meio ao povo, trazendo avivamento, poder e glória ao nome de Jesus. A resistência às mudanças e ao avivamento é outro grande motivo que afasta o Espírito Santo da Igreja. Billy Graham destacou que o Espírito Santo é o espírito de renovação, que constantemente chama a Igreja para crescer, se arrepender e avançar. No entanto, muitas comunidades cristãs resistem às mudanças necessárias, preferindo manter o status quo e evitar os desafios que o verdadeiro avivamento traz. Essa resistência cria uma barreira que impede o Espírito de agir com liberdade, mantendo a Igreja presa a formas antigas e limitadas de expressão da fé. Quando a Igreja resiste ao avivamento, ela perde a oportunidade de experimentar o mover renovador de Deus que traz poder, arrependimento e transformação profunda. Billy Graham ensinava que o avivamento é uma graça que Deus concede aos que se humilham e clamam por Ele, e que essa manifestação do Espírito transforma corações, cura feridas e fortalece o testemunho cristão. A resistência, por outro lado, gera estagnação e frieza espiritual, afastando o Espírito Santo e diminuindo o impacto da Igreja no mundo. Além disso, a resistência está frequentemente ligada ao medo do novo e ao apego a tradições que não servem mais para o propósito atual. Billy Graham ressaltava que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que guia para toda a verdade, e que ele muitas vezes traz mudanças que desafiam a Igreja a sair da sua zona de conforto. Essa resistência, porém, impede que a Igreja seja renovada e preparada para os desafios e oportunidades que Deus coloca diante dela. Essa atitude também enfraquece a liderança espiritual e o corpo de Cristo como um todo. Billy Graham ensinava que líderes e membros precisam estar abertos à direção do Espírito, mesmo quando ela exige renúncia ou mudança de hábitos. A resistência limita o crescimento, gera divisões e impede que a Igreja alcance seu potencial pleno. Por isso, abrir-se para o mover do Espírito e aceitar o avivamento é um passo vital para a saúde espiritual da comunidade. Por fim, Billy Graham convocava as igrejas a abraçar o avivamento e a mudança com fé e coragem, confiando que o Espírito Santo renova e fortalece. Essa disposição abre as portas para uma manifestação poderosa do mover de Deus, que transforma vidas e glorifica o nome de Jesus. Evitar a armadilha da resistência é permitir que o Espírito Santo conduza a Igreja a uma nova era de poder, paixão e impacto eterno. Outro grande impedimento para a ação plena do Espírito Santo na Igreja é a falta de oração fervorosa e contínua. Billy Graham sempre ensinou que a oração é a linha direta com Deus, a fonte inesgotável de poder espiritual e o canal pelo qual o Espírito Santo derrama sua unção sobre o povo. Igrejas que negligenciam a oração, que se contentam com momentos formais e superficiais, perdem o mover divino. A ausência de um clamor intenso e perseverante faz com que o Espírito se retire, deixando o crente vulnerável e a comunidade espiritualmente seca. Quando a Igreja não vive uma cultura de oração constante, ela perde o contato com o coração de Deus e a direção do Espírito. Billy Graham enfatizava que a oração fervorosa cria um ambiente onde o sobrenatural se manifesta, onde milagres acontecem e onde vidas são transformadas. Sem isso, os cultos se tornam meros encontros sociais e a fé se torna frágil e ineficaz. O Espírito Santo busca corações que clamam sem cessar, que se humilham e reconhecem sua total dependência de Deus. Além disso, a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo prepara o povo para enfrentar as batalhas espirituais. Billy Graham sabia que sem oração, o crente se torna vulnerável às investidas do inimigo e perde a força para resistir. Igrejas que não priorizam a oração perdem também a unção para vencer as dificuldades, para pregar com poder e para servir com amor. O Espírito Santo opera onde há intercessão e comunhão constante com o Pai. A ausência de oração também limita o avivamento e o despertar espiritual. Billy Graham ensinava que grandes avivamentos nasceram de igrejas que se entregaram à oração intensa e contínua. O Espírito Santo é derramado abundantemente onde há um povo que ora e busca a face. Se inscreva para não perder o final surpreendente. O mal não usa sempre uma máscara de horror. O mal veste um rosto amigável. O mal sabe como imitar bondade, como fingir preocupação, como disfarçar intenções malignas
por trás de aparências polidas. E a menos que sua alma esteja enraizada na verdade de Deus, você não o verá. Você os chamará de amigos, os convidará para sua casa, compartilhará seus segredos, seus sonhos, sua vulnerabilidade com eles, e eles usarão tudo isso contra você. Deus não é o autor da confusão. Em 1 Coríntios 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Quando a confusão envolve a presença de alguém, esse é o primeiro sinal. Quando você se sente drenado, perturbado ou espiritualmente sufocado, após estar perto de alguém, preste atenção. Isso não é coincidência, é um sinal de Deus. Há um fedor espiritual que o mal não pode esconder. Você pode não senti-lo com o nariz, mas seu espírito o percebe. Você pode sorrir por causa da paz, mas seu coração está perturbado. Isso é Deus alertando você. Deus dá sabedoria àqueles que a pedem. Deus abre os olhos dos humildes, mas quando você ignora os sussurros da sua consciência, quando silencia a voz sutil de advertência, você cai em armadilhas que nunca foram destinadas a você. A pessoa má não parece um vilão. Muitas vezes, a pessoa má parecerá seu salvador, mas seus frutos dirão quem eles são. A palavra de Deus diz em Mateus 7, versículo 16, vós os conhecereis pelos seus frutos. Não importa quão doces sejam suas palavras, se seus frutos forem amargura, traição, ciúmes e engano, então o mal está agindo. Uma pessoa má nunca celebrará seu progresso. Eles fingirão sorrir, mas por dentro se revoltam contra sua alegria. Quando Deus te eleva, eles se sentem ameaçados. Quando Deus te abençoa, eles se tornam frios. Seus elogios são vazios. Seu apoio é performativo. E quando você não está olhando, eles destruirão o que fingem aplaudir. Preste atenção. Deus não te chamou para ser ingênuo. Deus te chamou para ser perspicaz. Aquele que caminha com Deus deve aprender a ver além da superfície. Nem todos que dizem te amar realmente o fazem. Alguns querem estar perto apenas para te controlar. Alguns querem conhecer suas fraquezas não para te ajudar, mas para te destruir. E o mal tem um padrão. Ele se repete as mesmas mentiras, a mesma manipulação, as mesmas mudanças súbitas de comportamento. O mal não pode ser consistente com o bem porque não está enraizado em Deus. O mal pode atuar, mas não pode perdurar. Você verá lampejos da verdade escaparem um momento de raiva, um flash de ciúmes, um prazer distorcido quando você sofre. Esses não são traços de personalidade, são sinais, são evidências. Deus revela o que você não quer ver, não para te envergonhar, mas para te proteger. Mas você deve ser corajoso o suficiente para enfrentar a verdade. Não romantize o potencial de uma pessoa enquanto ignora seus padrões. Deus não abençoa relacionamentos que prejudicam sua alma. Uma pessoa má sempre te deixará confuso, questionando seu valor, duvidando de sua intuição e drenado em seu espírito. Isso não é amor, é controle, é manipulação, é o mal. E se você não se separar, ficará insensível
a sua própria dor. Gostou do tema? Comente, vem comigo. E se inscreva no canal. Fique até o fim. Tem uma revelação que vai te chocar. O mal entorpece sua percepção. O mal te convence de que tudo é sua culpa. O mal prospera no silêncio. Ele quer que você se cale, finja, tolere. Mas Deus não te chama para viver em cativeiro. Deus te chama para a verdade. Deus te chama para a paz. Deus te chama para a clareza. A pessoa má quer acesso sem responsabilidade. Eles querem lealdade sem honestidade. Eles querem seu tempo, sua energia, seu coração. Mas não oferecem segurança, sinceridade ou estabilidade. E quando você fala a verdade, eles te acusam de ser muito sensível. Eles distorcem a narrativa, fazem-se de vítimas, semeiam confusão. Deus não está nisso. Deus não é o autor do caos. Onde há caos constante, onde há conflito interminável, onde você sente que está perdendo sua identidade. Para manter a paz, olhe novamente. Isso não é amor, é guerra espiritual. Algumas pessoas más são enviadas pela escuridão para te distrair do seu destino. Elas não são apenas tóxicas, são destrutivas. E quanto mais você as entretém, mais você se afasta do propósito de Deus. O mal se apega à sua vida, não com uma espada, mas com um sorriso. Ele vem suavemente, vem astutamente, vem consistentemente, mas não pode permanecer escondido para sempre. Deus mostrará sinais e quando você os vir, não os ignore. Não justifique o mal. Não explique a traição. Chame pelo que é. O mal deve ser nomeado para ser derrotado. Deus te dá olhos não apenas para admirar a beleza, mas para identificar o perigo. E às vezes, a pessoa má está próxima, mais próxima do que você gostaria de admitir. Às vezes, está na família, às vezes em um relacionamento, às vezes na igreja, vestindo as roupas certas, dizendo as coisas certas, mantendo a postura certa, mas o espírito não está certo. E Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. E quando o coração está cheio de engano, nenhuma religião, nenhum título, nenhuma palavra pode escondê-lo dele. Você deve ser corajoso o suficiente para confrontar o que Deus revela. O mal teme a exposição. O mal prospera no segredo, mas quando a luz da verdade brilha, a escuridão treme. E deixe-me dizer isso com ousadia: se você tolerar o mal, ele criará raízes. Se você o ignorar, ele se espalhará. O mal não para por si só. O mal cresce, infecta, destrói. E alguns de vocês estão feridos hoje não porque não foram fortes, mas porque foram gentis demais com alguém maligno. Você continuou perdoando, não porque eles mudaram, mas porque não podia imaginar alguém sendo tão cruel. Mas Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que disseram pelas suas costas. Deus sabe como planejaram sua queda enquanto fingiam te apoiar. E que quando Deus remove alguém da sua vida, não os persiga. Deixe-os ir. O mal não tem lugar na vida de alguém que caminha com Deus. Você não é chamado para consertar todos. Você não é chamado para curar o que Deus está tentando remover. Algumas relações são tarefas das trevas enviadas para drenar sua alegria, matar sua confiança
confundir seu caminho. Mas quando você caminha em obediência a Deus, quando ouve seus sussurros, quando segue sua orientação, Ele te dará força para deixar ir. Ele abrirá seus olhos. Ele exporá as intenções por trás dos sorrisos. E quando Ele o fizer, não demore, não hesite, separe-se. Guarde seu espírito. Guarde sua paz. Deus não abençoa o que você se recusa a confrontar. E não se deixe enganar pessoas más. Muitas vezes prosperam nas aparências. Elas parecem bem-sucedidas, parecem polidas, sabem dizer a coisa certa. Mas não há paz na presença delas, não há alegria na companhia delas e não há crescimento na sua conexão com elas. Esse é o seu sinal. Deus fala por meio da paz. Deus guia por meio da confirmação. E quando tudo em você se sente pesado, após estar perto de alguém, ouça isso. Isso não é paranoia, é discernimento. A presença do mal sempre te custa algo, seu tempo, sua energia, sua clareza, seu propósito. E às vezes, a pessoa má não é barulhenta. Às vezes, ela é quieta, calculada, observando, estudando você, esperando por um momento de vulnerabilidade. Não dê acesso ao seu coração a todos. Nem todos merecem sua confiança. A confiança é conquistada, não reclamada. E Deus te dá limites por uma razão. Quando você ignora os limites, você convida a destruição. Uma pessoa má sempre cruza as linhas. Eles não respeitam seu espaço, não honram seu tempo, não se importam com seu bem-estar. E nenhuma quantidade de amor pode mudar um coração que se recusa a se submeter a Deus. E deixe-me falar com aqueles que estão sofrendo agora, que estão se curando das feridas causadas por alguém maligno. Não carregue vergonha, não carregue arrependimento. Você foi atacado não porque era fraco, mas porque carrega luz. O mal é atraído pela luz. Ele quer apagá-la. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava observando. Deus viu cada lágrima. Deus ouviu cada oração. Deus coletou cada pedaço da sua quebrantamento e Ele está te restaurando, não apenas para que você possa se curar, mas para que você possa alertar os outros. Quando você caminha com Deus, você se torna uma luz em um mundo escuro, e a luz expõe o mal. Ela perturba seu conforto, e é por isso que você é alvo. É por isso que pessoas más fingem ser seus amigos, porque querem apagar sua luz. Mas eles não terão sucesso, porque você caminha com Deus, e Deus não permite que seus escolhidos caiam sem se levantar. Você pode ter sido enganado uma vez, mas não será enganado novamente. Deus está te dando clareza. Deus está te dando sabedoria. Deus está te dando coragem. É hora de parar de tolerar o que Deus expôs. É hora de se elevar acima da manipulação de falar a verdade, sem medo de se afastar daqueles que sorriem para seu rosto e amaldiçoam seu nome, em segredo, de guardar seu coração com a sabedoria que só vem de Deus. O mal não tem lugar na sua vida, e quanto mais você caminha com Deus, mais fácil se torna identificar o que não pertence. Quer saber como identificar o mal ao seu redor? Curta, agora comente. Quero aprender. E assista até o final para uma surpresa especial. Fique alerta, fique em oração, fique firme. Deus te mostrará
Deus te avisará. Deus te protegerá. Mas você deve estar disposto a ver. Deve estar disposto a deixar ir. Deve estar disposto a escolher a paz acima das pessoas. E quando você o fizer, Deus honrará sua obediência. Deus te cercará com as pessoas certas. Deus te elevará além do alcance do inimigo, porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, nem mesmo as que sorriem. O mal pode parecer convincente. I don't carry trophies from my past, just quiet nights that didn't last. Every step I learned alone, every road that made me grow. I don't shine from perfect days, I shine from finding better ways. Every fall I couldn't hide, Left the truth I keep inside. We're not flawless, never were, but we're more than what we heard. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame, hold my truth, not my shame. Every mark knows my name. I was quiet when it hurt, I was loud when it burned. I kept moving unsure, Still becoming who I learned. we don't need to be unbroken, just real in what we've chosen. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame, roll my truth, not my shame. Every mark knows my name. If I changed, it's because I stayed. If I grew, It's the price I paid. every mark knows my name, every step carved out my way. I'm not less for what I face.